Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje nós vamos falar sobre a lição 12, cujo título é A Mordomia do Cuidado com a Terra. Nós vamos perceber nesta lição que Deus foi o Criador de todas as coisas, que criou o universo, criou tudo o que há e criou também a Terra, o planeta em que vivemos. E o profeta Isaías diz que ele criou a terra para que ela fosse habitada. Ou seja, Deus criou a terra com o propósito de aqui viver a humanidade que ele também criou, pois essa humanidade foi feita do pó da terra. Há, portanto, estreita relação entre o homem que foi feito dos elementos que estão presentes na terra e a terra na qual ele habita e que vive aqui. Porém, nós precisamos entender que Deus fez o planeta, Deus fez o homem para habitar nesse planeta e Deus deu também orientações e responsabilidades para esse homem. Nós vamos ler no Salmo 24, verso 1, dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, tudo é do Senhor. Deus é o dono da terra, Deus é o dono de tudo que há na terra. E, portanto, Deus estabeleceu responsabilidade para o homem. Quando Deus fez o homem, ele disse: domine sobre os peixes, as aves, sobre a natureza. Ou seja, ele deu responsabilidade ao homem para que ele fosse o gestor, o mordomo, aquele que cuida de todas as coisas que Deus fez, porque Deus deu autoridade ao homem para que ele fosse a espécie dominante desse planeta e que, portanto, tomasse conta e orientasse e dominasse todas as coisas. Perceba que o homem é capaz de fazer uso de tudo que há na natureza. O homem sabe explorar as árvores, os alimentos, sabe preparar alimentos, seja assado, cozido, frito, em banho-maria ou qualquer coisa desse tipo. O homem sabe também dominar todas as feras, desde a baleia gigante até o inseto. O homem sabe capturar e extrair desses animais tudo o que ele precisa para seu sustento, para sua sobrevivência e tantas coisas assim. O contrário disso não acontece. Nenhuma outra espécie sabe processar alimentos e se acabar o alimento que ele tem na natureza, o animal morre e há muitos casos de espécies que entraram em extinção porque o que ele come acabou-se. Por outro lado, nenhuma outra espécie sabe aprisionar uma espécie. Ou seja, o leão poderia também criar animais domésticos ou aprisionar animais para comer quando ele precisasse, mas nenhum animal sabe fazer isso, somente o homem. Isso mostra o domínio que Deus deu ao homem sobre a natureza, sobre a terra e sobre todas as coisas que há, para que o homem fosse o mordomo do planeta Terra. Mas também a Bíblia diz que Deus pôs o homem no jardim que ele plantou e que esse jardim era realmente algo maravilhoso. A Bíblia diz toda sorte de árvores frutíferas tinha no jardim. Imagine como era aquele jardim com toda sorte de frutas e que ambiente favorável era nesse jardim para que o homem vivesse de forma a que ele tivesse tudo à sua disposição para o sustento. Como também esse homem ele estava ali para trabalhar, para cuidar, porque Gênesis capítulo 2, verso 15 diz que Deus pôs o homem no jardim para o lavrar e o guardar, ou seja, não apenas desfrutar, mas cuidar, plantar. E aí nós vemos que a terra estava preparada, o jardim estava pronto, mas para que o homem cultivasse, para que o homem plantasse. As árvores frutíferas existiam, mas toda sorte de leguminosa, de sementes que o homem pudesse plantar, ele iria cultivar ali para que pudesse fazer aumentar aquele jardim e ao mesmo tempo tirar o que era necessário para
a sua sobrevivência. Logo, nós percebemos que antes da queda, Deus pôs um ambiente muito favorável e extremamente adaptável para o homem viver, e esse homem teve a responsabilidade de cuidar da terra, de todas as plantas e todas as árvores que Deus pôs ali, que a Bíblia diz que eram árvores com frutos muito bons. Deus pôs 2 árvores especiais naquele jardim, e sobre uma delas Deus disse: o homem não deve comer. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não deve comer, porque se comer desse fruto, vai morrer. O fato é que Eva, tentada pela serpente, apropriou-se daquele fruto, comeu do fruto e deu ao seu marido. Adão também comeu, e agora, por terem transgredido a ordem divina, por terem rompido com o mandamento de Deus e a aliança que Deus havia feito com eles, eles estavam em pecado, e por causa do pecado e da queda do homem, agora o homem foi amaldiçoado e também a terra foi amaldiçoada. Perceba que no capítulo 3 de Gênesis, Deus vai dizer uma maldição contra a serpente, que haveria de rastejar pela terra, uma maldição contra o homem, que o trabalho que ele tinha agora seria penoso e difícil. Deus vai trazer um castigo também contra a mulher, no que diz respeito às dores do parto, e Deus também vai castigar a terra. E o texto diz que Deus ordenou que a terra seria maldita a partir daquele instante, e que agora iriam brotar cardos, espinhos, ervas daninhas, pragas e todas essas coisas. Perceba que por isso o trabalho do homem seria penoso desde o início, porque Deus pôs o homem no jardim para cuidar da terra e lavrar, ser um agricultor que plantava. E o trabalho do homem era essencialmente esse: ou estava associado com a terra, ou estava associado com os animais. Veja que Gênesis capítulo 4 diz que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador, ou seja, as 2 atividades que o homem desempenharia no seu trabalho naquele momento. E agora essas atividades teriam uma complicação maior, porque os animais seriam ferozes. Deus deu a ferocidade aos animais, e as plantas agora teriam pragas, ervas daninhas, e tudo isso faz parte da maldição que a terra teve por causa do pecado do homem. E agora o homem foi expulso do jardim, e a vida não é mais tão fácil, porque agora ele tem que viver fora do jardim e sobreviver e ainda cuidar desse planeta que Deus lhe deu. Logo, nós percebemos que a queda trouxe dificuldades para o homem, mas não isentou o homem da sua responsabilidade quanto a cuidar do planeta. Nós vamos ver, por exemplo, Deus instituindo o sábado como forma de cuidar da terra descansar, o ano sabático como forma da terra descansar. Deus estabeleceu também o ano do jubileu como forma de preservar a terra e evitar a exploração latifundiária. E assim Deus sempre teve cuidado da terra e deu ao homem essa responsabilidade. Logo, nós, como cristãos, também estamos dentro dessa mordomia do cuidado com a terra, que é o mandato cultural que Deus nos deu para cuidar do nosso planeta. Quando nós lançamos o lixo na rua, quando nós jogamos dejetos em lugar inapropriado, quando nós utilizamos produtos que causam dano à natureza, tudo isso são coisas que trazem dano para o nosso meio ambiente, o nosso planeta, a nossa casa, e isso é algo que nós não podemos fazer. Precisamos fazer a nossa parte. Há hoje muitas técnicas para o chamado desenvolvimento sustentável, que é aquilo que é feito de maneira a não trazer prejuízo para a terra. A fábrica de papel que planta árvores para utilizar, a indústria que usa material que é biodegradável e que não vai ficar na natureza por muitos anos.
nós, por outro lado, podemos fazer a nossa parte. Além de comprar apenas aquilo que seja bom para a natureza, evitar aquilo que traz problemas, cuidando certinho do nosso lixo, o canudo que já foi proibido em muitos lugares porque traz problemas, evitar tantas vasilhas plásticas e usar mais vidro, que é mais fácil de ser reciclado, cuidar da reciclagem do lixo e não jogar lixo na rua e ter a lixeira dentro do carro. São coisas simples que todos nós precisamos fazer, além daquilo que vamos incentivar e, através do nosso consumo, as indústrias e as empresas fazerem, porque nós somos mordomos dessa terra, que é a terra do Senhor, mas nós precisamos cuidar dela e ter ao nosso dispor tudo aquilo que é para o nosso bem, para o nosso consumo, para o nosso bem-estar, mas sabendo utilizar bem isso para que a terra não seja danificada e nós possamos cumprir bem o nosso papel. Então você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, é responsável também por essa terra que você vive, pelo meio ambiente, pelo nosso planeta. Cuide disso, procure se informar sobre coisas que são necessárias para se fazer, fontes de energia que são saudáveis e que não causam problema ao ambiente, alimentos, produtos que não vão estragar, o lixo e tantas essas coisas fazem parte daquilo que é a mordomia com o cuidado da terra. Eu quero pedir que, se você não é inscrito ainda no nosso canal, que se inscreva, curta esse vídeo, marque o sininho para receber as notificações, envie esse vídeo para outros alunos, outros professores, outras pessoas que lidam com a escola dominical e assim nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, até a próxima lição.